Nessa aula aqui, gente, nós vamos ver a questão dos quadriláteros. Nós vamos estudar as principais propriedades, né, dos tipos mais comuns. A primeira propriedade, que é válida para qualquer quadrilátero, né, qualquer tipo, é a soma dos ângulos internos. Esses 4 ângulos internos sempre vão totalizar 360 graus. Agora a gente vai ver os tipos específicos, né? O trapézio, ele é um tipo de quadrilátero que tem 2 lados paralelos, como está mostrado aqui na figura, o AB e o CD, tá? Aí, nesse caso, esses lados paralelos são chamados de bases, tá bom? E os lados não paralelos, né, que são esses aqui, são chamados de oblíquos, ok? Os ângulos internos, né, A e D, são suplementares. Então, olha, esse ângulo aqui, ó, que eu marquei de amarelo e esse aqui, a soma dos dois vai dar 180, tá? Então, isso é uma propriedade também que vale para quaisquer trapézios. Por quê? Como essas duas retas aqui são paralelas, né, então eu vou ter esses ângulos suplementares aqui por causa dessa reta transversal, tá bom? E os outros ângulos, esses outros dois aqui, ó, também serão suplementares, né? Os ângulos B e C, tá certo? Então, isso aqui vale para todos os trapézios, tá bom? A base média do trapézio, gente, ela é um tipo de segmento que eu vou obter pegando os pontos médios. Então, olha, esse aqui é o ponto médio do lado oblíquo, tá? E esse aqui é o ponto médio do outro lado oblíquo, certo? Então, unindo esses dois pontos médios, né, eu vou obter a base média, que é esse segmento MN, tá certo? E aí, o MN, ele é paralelo às duas bases, né, do trapézio, e ele é bem simples de ser calculado a medida dele, né? Ele vai ser a média aritmética das medidas das bases. Então, é só eu somar as duas bases e dividir por 2. Então, essa aqui é a fórmula, né, da base média do trapézio. A área do trapézio também, né, gente, vai ser a mesma fórmula para qualquer tipo de trapézio, que vai ser o seguinte: nós vamos precisar primeiro da medida da altura, né, para fazer a área, eu vou precisar dessa altura aqui. Tá? A altura é a distância entre as bases. Eu desenhei a altura aqui, mas eu poderia desenhar ela aqui, né? Poderia desenhar ela aqui, poderia desenhar ela do lado de fora aqui, ó. Tem vários lugares para colocar essa altura, tá certo? Então, isso aí a gente pode fazer de acordo com a figura, né? O que você está precisando. Depois de ter essa medida da altura, a gente precisa das medidas das bases, tá? Que eu vou somar as duas bases aqui, ó, né? O AB mais o CD, e vou multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, a área do trapézio vai ser essa: base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso é a mesma coisa de dizer, gente, que a área do trapézio é a base média multiplicada pela altura. Por quê? Essa soma das bases sobre 2, como a gente acabou de ver, ela é a base média. Então, isso aqui eu posso guardar assim também, ó, base média vezes a altura. Também é uma maneira da gente saber fazer a área do trapézio. E agora a gente vai ver os tipos de trapézio. O que são esses tipos aqui? O primeiro deles é o trapézio escaleno, que tem 4 lados diferentes e 4 ângulos diferentes. Esse segundo tipo é o trapézio isósceles, né? Ele é muito utilizado nas questões, ele é muito importante, que tem os lados oblíquos de mesma medida e assim ele vai ter ângulos de mesma medida. Então, olha só, esses ângulozinhos aqui em cima, olha, vão ser iguais, tá vendo? Ó, esses que eu marquei aqui de verde, tá? E esses ângulos aqui embaixo, ó, de amarelinho, também vão ter a mesma medida. Por quê? Porque esse lado AD é igual a esse lado BC, tá bom? E o último tipo aqui também, que é muito comum nas questões, é o trapézio retângulo. Ele tem 2 ângulos de 90 graus, entendeu? Então, este lado aqui, ó, né, que forma 90 graus com as bases, esse lado oblíquo, ele vai ser a própria altura,
né? Então, ele é até mais fácil da gente trabalhar com ele, porque um lado coincide com a altura, né? E esses outros dois ângulos aqui, que não são de 90 graus, eles são suplementares, porque essa propriedade já existia para um trapézio qualquer, ok? Agora nós vamos ver as propriedades dos paralelogramos, que é um outro tipo de quadrilátero. Quais são as características do paralelogramo? Ele tem lados opostos, paralelos e congruentes. Então, aqui na figura, olha, esse lado AB, tá vendo, ó? Ele vai ser da mesma medida e paralelo com esse lado CD. E esse lado AD vai ser paralelo com o BC e também com a mesma medida dele, tá? Além disso, tem os ângulos também, olha. Ângulos opostos, ó, esse ângulo A é igual a esse ângulo C, tá vendo? E esse ângulo B é igual a esse ângulo D. As diagonais, elas se cortam no ponto médio. Então, como é que vai ficar essas diagonais? Olha, vou fazer as duas aqui e elas vão ter um ponto de encontro aqui. Esse ponto de encontro vai dividir cada diagonal ao meio. Elas são de tamanhos diferentes, né? Mas aí essa diagonal AC, ela vai ficar dividida em duas partes iguais, olha. E essa diagonal DB também vai ficar dividida em duas partes iguais. Por isso que a gente coloca essa propriedade, né, de que as diagonais se cortam no ponto médio, ok? Agora vamos ver a questão da área, né? Como que a gente faz a área do paralelogramo? A área, a gente precisa da altura. A altura dele é a distância entre dois lados paralelos. Então, esses dois lados paralelos que eu escolher, eles serão as bases, né? E a altura vai ser a distância entre eles. Ela precisa formar 90 graus com esses lados. E a área é só a gente multiplicar a base pela altura. Então, nesse caso aqui, ó, eu preciso da medida do AB, né? Vou fazer essa medida AB vezes a medida H. Pronto, né? E aí eu posso fazer essa altura aqui no meio, eu posso fazer essa altura aqui, tá vendo? Olha, eu posso fazer essa altura aqui de fora também, né? Formando um triângulo aqui, do mesmo jeito que eu formei esse triângulo, para calcular essa medida da altura, né? Porque aí a gente pode calcular por Pitágoras, por seno, cosseno, etc. Agora nós vamos ver os tipos especiais de paralelogramos, né? Primeiro vai ser o losango. Então, todas aquelas propriedades que são válidas para um paralelogramo qualquer, elas continuarão valendo aqui para esses tipos especiais, que serão 3 casos, né? O que tem de especial no losango? Ele tem todos os lados congruentes, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e as diagonais são perpendiculares, né? Como que fica isso aqui na minha figura? Olha, cada ângulo interno aqui, ó, vai ser dividido ao meio, ó, esse ângulo que é igual a essa diagonal divide ao meio, por isso a gente fala que ela é bissetriz. E esse ângulo aqui do cantinho, ó, que é igual a esse de cá, ele também vai ser dividido ao meio pela diagonal. E as diagonais são perpendiculares, quer dizer que elas formam esse ângulo de 90 aqui, ó, né? No encontro delas, no ponto de encontro. A área do losango é bem simples de calcular, né? Tem uma outra fórmula, além daquela que é para qualquer paralelogramo, que é o multiplicar as diagonais e dividir por 2. Então, se eu tenho essa medida diagonal BD, eu multiplico por essa diagonal AC e divido por 2. Então, a gente tem essa fórmula aqui também. E a outra maneira possível de fazer a área desse losango é a gente pegar um triângulo retângulo aqui, tá vendo, ó? E multiplicar, fazer a área de um triângulo retângulo e multiplicar por 4, porque são 4 triângulos retângulos iguais. Então, a gente também tem essa maneira. Agora, a gente vai ver o outro tipo de paralelogramo, que é o retângulo. Ele é um paralelogramo que tem todos os ângulos retos, tá? E as diagonais vão ter a mesma medida, né? Então, as diagonais estão aqui de vermelho, ó. Elas vão ser do mesmo tamanho, né? O AC e o BD. Esse lado AB aqui é igual o lado CD, e é paralelo, né? E o lado AD é igual ao lado BC. Por ser um paralelogramo, né? Ele já tinha essas propriedades aí, que já tinha visto para o caso geral.
A área também vai ser a mesma, né? A mesma fórmula do paralelogramo, base vezes altura, com a vantagem de que agora no retângulo, a base e a altura vão ser os próprios lados, que a gente também pode chamar de comprimento e largura. Então, é só multiplicar a medida desse lado pelo outro lado, né? E já tenho a área do retângulo, que é bem fácil. Uma observação aqui, gente, as diagonais não são bissetrizes dos ângulos internos. Então, diferentemente do losango, essa diagonal não vai dividir esses ângulos ao meio, tá vendo? Ó? Então, não posso afirmar que essa diagonal vai formar dois ângulos de 45 graus, tá bom? E o nosso último tipo de paralelogramo especial, né, é o quadrado. O quadrado, gente, ele vai ser uma mistura dos dois anteriores, né? Ele vai ser losango e retângulo ao mesmo tempo. Então, ele vai possuir todas as propriedades que nós vimos antes aqui, né? Quais são elas? Todos os lados são iguais, todos os ângulos são retos, as diagonais, agora sim, né, serão bissetrizes. Então, agora eu posso afirmar que aqui, ó, vai ter dois ângulos de 45, tá vendo, ó? No caso do quadrado, que é um caso particular do retângulo e um caso particular do losango. As diagonais são perpendiculares, então, olha, eu tenho esse ângulo de 90 aqui no meio também. E as diagonais possuem a mesma medida, né? Para fazer a área do quadrado bem simples, é só pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. E a diagonal, que a gente pode calcular por teorema de Pitágoras, né? Igual a gente faria para o retângulo. Tem uma maneira também mais prática aqui, que é pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Né? Então, se eu tenho a medida desse lado aqui, AB, a medida do vermelhinho aqui, da diagonal AC, vai ser a medida do lado vezes raiz de 2. Que é uma maneira prática, né, da gente já descobrir a diagonal de forma mais direta. Então, é bom a gente utilizar. Tá certo? Então, são esses aí os nossos tipos de paralelogramo.